Irmãos, confessar que o pastor me pegou de surpresa hoje. Eu não imaginava que Deus me daria essa honra. Estar pregando hoje pela primeira vez. Eu digo honra, porque é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de estar pregando, não somente nesse ministério, mas perante os meus líderes, os que me capacitaram e me ensinaram o que eu sei até hoje. E para mim é muito especial. Eu não falo isso por soberba ou por exaltação. Desde abril Deus fez algo sobrenatural. Quem lembra daquela campanha que o pastor Leandro teve na direção? 12 dias de clamor para 12 dias de vitória. O pastor ele falou algo aqui muito interessante. Eu procuro guardar tudo que alguém embaixo da unção da graça de Deus ele professa em nossas vidas. O pastor falou que algumas pessoas Deus tinha chamadas aqui, Deus tinha ministérios a entregar na mão dessas pessoas. E no dia que aquela profecia foi lançada através do pastor Leandro, eu tomei aquilo para a minha vida. Eu guardei aquilo no meu coração, porque o que eu faço é com amor e Deus sabe. O pastor falou que daquele dia em diante, eu conversei até com ele sobre o Messenger, pelo Messenger eu comentei com ele, ele falou, daquele dia em diante a vida de pessoas iriam mudar aqui. E daquele dia que aquela campanha aconteceu aqui, nunca mais eu parei de ministrar a palavra do Senhor. Deus usou a vida do pastor Leandro e disse, através da vida dessas pessoas aqui, Deus fará grandes coisas, Deus exaltará essas pessoas. E foi daquela campanha em diante que eu comecei a acreditar no sonho que Deus tinha na minha vida, nos lugares que Deus poderia me levar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, que tem me ajudado, me ensinado muito. Eu tenho aprendido muito com ele, não só ouvir, mas também como a falar nas horas, no momento certo. E a mensagem a qual Deus me trouxe hoje, igreja, foi em 1 Samuel, capítulo 16. Eu convido a você se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, como foi dito hoje, dito pelo nosso evangelista Joaquim, amém? Mais uma vez eu volto a dizer, eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, você vai ler comigo o versículo 11, amém? Louvado seja Deus. Leia o livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim: Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Versículo 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? E se assentar em nome de Jesus. Aquele que pode aplaudir o Senhor com as suas palmas. Amém? Vamos. O primeiro mês que eu iniciei a minha volta, para quem não sabe, eu estive muito tempo afastado da presença de Deus. E o primeiro mês que eu iniciei a minha volta, a minha reconciliação com o Senhor, eu estava numa vigília, aqui bem próximo, e Deus usou uma pastora para falar comigo, aquela coisa de novo, convertido, ansioso por alguma coisa da parte de Deus, e Deus usou uma pastora para falar comigo no final da vigília. Foi a última revelação que aquela pastora proferiu, foi a última revelação que Deus usou aquela pastora naquele dia para falar com alguém na igreja. E a última pessoa fui eu. Eu tomei aquilo também para a minha vida. Aquela pastora ela foi usada por Deus e ela falou as seguintes palavras para mim. Ela disse: assim diz o Senhor para a tua vida, continua no propósito, jejuando e orando, que de ti farei um grande Samuel. Aleluia! Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei nessa igreja e eu falei: quem é Samuel? Quem danado é Samuel? Quem de acha é Samuel? E eu procurei uma pessoa aqui dentro, ela está aqui, nossa missionária Fabíola. E ela disse assim: olha, Samuel era um profeta. E aquilo me interessou, começou a despertar o meu interesse. Eu falei: eu quero saber quem é esse homem. Eu quero saber quem é esse profeta Samuel. Eu comecei a ler a Bíblia, só que eu ainda não tinha entendimento. Eu não sabia do que eu estava lendo e para que eu precisava ler aquelas palavras. Para que eu precisava continuar no propósito, jejuando e orando, para que Deus pudesse me fazer o grande Samuel. Certo dia eu estava aqui nessa igreja e me apresentaram o pastor Cristiano, presidente do ministério, e eu cheguei para falar com ele e ele falou assim para mim: olha, você conhece a Bíblia? Você está estudando a Bíblia? Eu falei: sim. E você sabe quem é Jesus?
aparecer, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Ele falou: sério? Vem. Pega a tua Bíblia, vai ver o livro, vai ler o livro de Marcos, de Mateus, e daqui a uns dias a gente conversa. Eu comecei a observar o pastor Leandro pregando, eu comecei a observar o pastor Cristiano ministrando, pregando a palavra de Deus, e mais alguns aqui que Deus trouxeram. E aquilo começou a despertar em mim um interesse, um amor. Aquilo começou a despertar dentro do meu coração, e eu creio que aquilo foi de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu vi uma ministração alguns dias atrás, onde um profeta de Deus diz assim, que a gente deve saber qual é a nossa vocação, a nossa chamada dentro da casa de Deus, qual o ministério que nós temos a exercer. E foi naquele dia que eu descobri para que foi que o Senhor me tirou do mundo das drogas, do vício. Foi naquele dia que eu descobri o que era que eu tinha que fazer na igreja, o que eu precisava fazer. E eu descobri que a minha vocação era pregar a palavra do Senhor. Ainda que não fosse do jeito que o homem queria, ainda que não fosse do jeito que eu imaginasse ou esperasse, mas eu descobri para que eu fui chamado naquele dia. O texto que nós lemos agora, irmão, vai falar sobre um homem, um rapaz, vou colocar ele assim como um rapaz, de 17 anos, que estava apacentando ovelhas. Ele estava recebendo ordens, ele estava sendo obediente ao seu Senhor, ao seu Pai. Um dia, o pastor Leandro disse aqui, não sei se alguém lembra essa frase que o pastor Leandro disse aqui, ele disse: obediência gera honra. Eu guardei essa palavra comigo, essa frase comigo. No dia que o Senhor, aleluia, no dia que o Senhor Deus usou o pastor Cristiano e me separou como diácono, que eu ouvi aquela mesma frase do pastor Leandro: obediência gera honra. Foi a obediência de Davi que gerou honra em sua vida. Foi a obediência que ele teve ao seu pai Jessé que obedeceu, aleluia, Jesus, que gerou obediência. A sua obediência gerou honra para ele. Eu quero que você entenda agora o que Deus colocou no meu coração nesta noite. O livro de Samuel, ele vai nos contar uma história muito bonita. Ele vai nos relatar sobre uma responsabilidade a qual Samuel, ainda de pequeno, ele atribui. Uma responsabilidade que ainda de pequeno Deus coloca sobre a vida de Samuel. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem chamado Eli, que era sacerdote daquela época, e os seus filhos estavam se corrompendo, já não estavam mais exercendo a sua função como deveriam, já não faziam mais a sua função como sacerdotes, como ele provia fazer, da forma que agradava o Senhor. Sacrifícios eram levantados, e aqueles filhos de Eli, eles colocavam a mão, arrancavam os garfos daquele sacrifício. Eles estavam despertando a ira do Senhor. Ele se entristecia com aquilo, pois eu imagino que ele não queria que os filhos dele viessem a fazer aquilo. Não foi para isso que ele criou os seus filhos. Não era aquele exemplo que ele queria dar aos seus filhos. Então mais à frente, a Bíblia vai dizer então que Samuel ele começa a crescer na presença do Senhor. Ele começa a despertar, aleluia, uma habilidade. Mas ele teve que ter um encontro primeiro com Deus. A Bíblia vai dizer que certo dia Samuel estava em sua casa, juntamente com seu senhor Elias. Com seu senhor Eli, a quem ele mais logo à frente iria suceder. Então ele ouve uma voz chamá-lo pelo seu nome, Samuel. E ele vai perguntar para o seu senhor: o que é, Senhor? Por que me chamas? Ele então diz: olha, não te chamei, não é eu que te chamo, volta a deitar. Essa voz chama Samuel por 3 vezes. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Então ele diz para ele: olha, na próxima vez que essa voz te chamar, a próxima vez que essa voz te chamar, responda, pois é o Senhor que quer falar com você nessa noite. Samuel ele é obediente mais uma vez. Ele ouve aquilo que o seu Senhor fala. Ele ouve a voz do seu Senhor, a quem sucederia mais à frente. E quando Deus chama ele pela 3ª vez, ele responde: aqui estou, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ele reconheceu, ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Então a Bíblia vai dizer que Samuel agora, ele vai estar no cargo de Eli. O texto vai dizer que mais à frente Samuel começa a exercer agora o ministério de sacerdote, de profeta, de juiz sobre o povo de Israel. Samuel está encarregado agora de uma responsabilidade, de julgar o povo de Israel, de profetizar sobre o povo de Israel, aleluia, e de exercer o sacerdócio sobre o povo de Israel. Para quem não sabe, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus e leva até o povo. O sacerdote é aquele que ouve a voz de Deus, aleluia, que ouve a voz do povo, perdão, e leva até Deus. E o juiz é aquele que julgava as causas do povo naquela época. Mais à frente, então, irmãos, o texto vai nos dizer que Samuel, os filhos de Samuel também vão se corromper. Os filhos de Samuel, Abias,
e Joel também não vão exercer a mesma função que seu pai como deveriam. Os filhos de Samuel estão sendo comparados com os filhos de Eli, estão se corrompendo. Então Deus dá mais uma vez uma responsabilidade a Samuel. Ele diz: olha, Samuel, o meu povo, ele não tem me rejeitado, não é a ti que eles têm rejeitado, é a mim que o meu povo tem rejeitado. Ele dá mais uma vez uma responsabilidade a Samuel. Ele diz: olha, Samuel, o teu povo, o meu povo, aleluia, ele quer um rei. O meu povo, ele precisa de um rei, pois os teus filhos se corromperam, os filhos de Eli se corromperam. Ouve a voz do meu povo, já que eles querem um rei, dá a eles um rei. Então Samuel, ele ouve a voz de Deus mais uma vez. E a Bíblia diz que Samuel então vai ter um encontro com um homem chamado Saul. Ele vai ter um encontro com um homem chamado Saul, aleluia, que Deus mais à frente o diria como rei de Israel. Só que havia um problema, irmãos. Ocorreu um problema no meio desse processo. Saul, ele é levantado como rei de Israel, mas ele começa a ser desobediente ao Senhor. Ele começa a fazer as coisas que não Deus ordenava, mas sim aquilo que ele colocava em seu coração. É o que muitos hoje vêm fazendo. É o que muitos hoje vêm fazendo na casa de Deus. Já não querem mais ouvir a voz do Senhor, já não querem mais ouvir a voz dos seus líderes e começam a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Eu disse que obediência gera honra. Quando Deus te mandar fazer algo, seja obediente, ouça a voz de Deus, reconheça a voz de Deus na sua vida. A Bíblia vai dizer então que Saul é levantado como rei de Israel. O Senhor dá ordem a Saul, fala: olha, mata, ele dá vida. Deus diz para Saul: dá vida, ele mata. Saul começa a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Ele começa a ser desobediente ao Senhor. Então vai chegar um momento que Deus mais uma vez vai ter que falar com Samuel e vai falar: olha, Samuel, o quadro não está bom, as coisas não estão boas, não estão indo do jeito que nós, aleluia, que nós tramamos em fazer. Aquilo que eu coloquei no teu coração, aquilo que teu povo, o meu povo te pediu, não está saindo conforme a minha vontade. Não é a ti que o meu povo tem rejeitado, não é a você, Samuel, que o meu povo tem rejeitado, mas é a mim, o Deus vivo, o Deus que zela e guarda eles desde a época do Egito. É a mim o Pai deles, é a mim o Senhor, aleluia, que eles têm rejeitado. Então mais uma vez Deus vai dar uma responsabilidade a Samuel. Preste atenção, irmão. Eu reconheço e não sou hipócrita em dizer, eu estou nervoso, mas quem fala ainda é o Espírito Santo de Deus. Quem fala ainda sobre as igrejas é o Senhor. Seja Deus. Samuel mais uma vez recebe uma responsabilidade da parte de Deus. Deus fala para Samuel: Samuel, até quando? Até quando, evangelista? Até quando terás penas de Saul, se eu, o Senhor, o tenho rejeitado? Todas as vezes que Deus nos colocar em uma posição, pastor, todas as vezes que Deus nos levantar com uma responsabilidade, um ministério, algo que nós venhamos a exercer da casa do Senhor, e nós começarmos a fazer da nossa forma, do nosso jeito, Deus escolherá outro. Deus levantará outro, capacitará outro para a sua, aleluia, Espírito Santo de Deus. Deus levantará outro, aleluia, que seja obediente à voz dele. Que Deus procure pessoas, é obediência. Já foi dito aqui hoje pela vida da cooperadora Marinês, que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que sejam obedientes à presença, à voz do Senhor. Quer crescer, quer ter honra, seja obediente a Deus. A Bíblia diz que sobre Israel não havia homem mais bonito, mais belo do que Saul. Sobre os seus ombros, acima dos seus ombros, não havia homem mais bonito, mais belo do que Israel. Nem tudo aquilo que você vê que é belo, que aparentemente é bonito, que brilha, é aquilo que Deus tem escolhido para a sua vida. É aquilo que Deus quer colocar no seu caminho. Talvez hoje, me perdoe se as palavras que eu vou falar agora possam ser duras, mas é isso que Deus coloca no meu coração. Talvez hoje você esteja como Saul. Talvez hoje você esteja como Saul, sendo desobediente ao Senhor. Mas Deus quer te colocar na posição de Davi. Deus quer te colocar como obediente na presença dele. Saul poderia ser rei em Israel até os dias de hoje, mas se não fosse a sua desobediência, se não fosse a sua forma de querer agir, da sua forma de pensar, ele não teria perdido o seu cargo. Ele estaria como rei em Israel. Mais uma vez,
Samuel, eu creio que como todo profeta que se zela, todo homem de Deus que guarda e zela pela palavra do Senhor, ele vai orar do Senhor, ele vai buscar a direção da parte de Deus, vai perguntar para Deus: o que é que eu vou fazer? O teu povo tem rejeitado os meus filhos, tem comparado eles com os filhos de Eli. Eu reconheço, Senhor, os meus filhos não estão exercendo a função que foi lhes dada a ele, mas eu não sou hipócrita, eu sou homem de Deus. O Senhor me constituiu, aleluia. O Senhor me levantou como profeta, como juiz, como sacerdote sobre o teu povo. Eu ainda zelo pela tua palavra, ainda tenho sinceridade pela tua palavra, aleluia. Ainda me guardo na tua presença. Então eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai falar o que eu tenho que fazer, aleluia. Mais uma vez o Senhor vai falar com Samuel. Mais uma vez o Senhor vai ter um encontro com Samuel na madrugada. Quando de nós estamos deixando de ouvir as alas. Estamos deixando de ouvir a palavra do Senhor. Estamos deixando de ouvir a voz do Senhor porque já não conseguimos mais ter um encontro com Deus. Não conseguimos mais buscar a palavra do Senhor. Não conseguimos mais orar ao Senhor nas madrugadas. Oração gera poder, mas também gera intimidade com Deus. Samuel era homem de Deus. Samuel tinha intimidade com Deus. Samuel mais uma vez recebe uma responsabilidade. Então Deus fala para Samuel: Samuel, até quando? Até quando terás penas de Saul se eu tenho rejeitado? Entre agora na casa de um homem, pelo nome de Jessé, pois lá tem um, a qual eu me agrado. Lá tem um, a qual eu levantarei sobre o povo de Israel, para liderar este povo. Lá tem um, que eu levantarei como rei de Israel, que eu derramarei um azeite, usarei a tua vida para ungir um, lá dentro da casa de Jessé, o belemita. Lá tem um diferente. Lá tem um que ouve a minha voz. Lá tem um que é obediente ao seu pai. Lá tem um que é obediente à sua mãe. E ainda que rejeitado, humilhado, ele ouve a minha voz. É no lugar da humilhação. É no lugar onde as pessoas te pidam que Deus vai te dar honra. Aleluia. Aonde as pessoas acham que você não pode, que você não consegue, que Deus vai te dar honra. Deus vai te levantar. Aleluia. Quando alguém te olhar e te disser que você é o menor, que você não serve para nada, que você cheira mal, tenha certeza que Deus vai te olhar. Aleluia, Jesus. Samuel entra na casa de Jessé com a responsabilidade: ungir alguém como rei. Irmão, levantar alguém como rei não é fácil. Rei, o que um rei falar, está falado. O que um rei decretar sobre o povo, sobre uma cidade, sobre uma nação, uma província, está falado. Ainda que ele esteja errando, está falado. Não volta atrás da palavra de um rei. A palavra de Deus não volta atrás, ele é rei. O Senhor, nosso Deus, ele é rei, a palavra dele não volta atrás. Samuel entra na casa de Jessé com a responsabilidade: ungir alguém como rei. Eu imagino a preocupação de Samuel. Samuel não entrou na casa de Jessé como um profeta novo, ele já entrou como um profeta experiente. Ele não podia errar. Ele tinha que ungir alguém, levantar alguém como rei naquele lugar, derramar um óleo, um azeite sobre a cabeça de alguém que sucederia o cargo de Saul naquele momento. Ele levantaria alguém para cuidar do povo de Deus, não era qualquer povo. Era um povo escolhido, ainda que rebelde, mas era um povo escolhido por Deus. Um povo que Deus guardava e zelava. Aleluia, Jesus. Samuel não entrou com qualquer responsabilidade naquele lugar. Eu quero que você entenda isso. Quando Deus te der uma responsabilidade, não encare ela como uma responsabilidade comum. Não encare ela como qualquer responsabilidade, mas a responsabilidade. Ainda que seja para cuidar da porta, ainda para que seja para levar um copo de água aqui em cima, faça com responsabilidade, aleluia. Faça faça como se fosse a última coisa da sua vida, aleluia. Faça com amor. Samuel entrou com a responsabilidade na casa de Jessé, ungir alguém como rei. Eu imagino, eu já ouvi alguns pregadores falando isso. Eu imagino a mente de Samuel naquele momento, quando ele comete um erro. Samuel olha para os 2 primeiros filhos de Jessé, e ele olha e diz: certamente aqui está o ungido do Senhor. Certamente aqui está o ungido do Senhor, escolhido de Deus para ser rei em Israel. Ele olha para Abinadab e se atenta para a sua aparência.
Ele olha para Abinadab e vê ali um guerreiro, alguém capacitado pelo homem do espírito, alguém treinado para a guerra, alguém que sabia manusear armas, espadas, alguém que foi treinado para a guerra. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ainda capacita aquele que não sabe fazer nada, porque Deus ainda escolhe aquele, aleluia, Jesus, aquele que não tem prática, que não sabe fazer, é aquele que Deus vai capacitar. Uma coisa que Deus me ensinou é que para a gente crescer, a gente tem que começar de baixo. E para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que começar de degrau em degrau. A gente não pode subir numa escada do último degrau, do degrau de cima, mas é do de baixo. É do de baixo. É do primeiro degrau que nós devemos caminhar. É do primeiro degrau que nós devemos subir, aleluia. Foi no primeiro degrau que Davi começou o seu ministério. Foi no primeiro degrau que Davi começou a se levantar. Era no primeiro degrau que estava começando, aleluia, a surgir um rei sobre Israel. Foi no primeiro degrau que Davi começou o seu ministério. Enquanto Abinadab e Samar se apresentava como guerreiro, baixinho no peito, falava aqui: sou eu, é eu escolhido, sou eu sei cortar arma, eu sei cortar a espada. Davi estava lá atrás, aleluia. Davi estava lá atrás cuidando das ovelhas, estava apacentando as ovelhas de seu pai, estava sendo obediente a seu pai Jessé. Enquanto Abinadab e Samar se apresentaram perante o profeta e falaram: olha, sou eu a quem Deus tem escolhido. Davi estava lá atrás, Davi estava apacentando, cuidando das ovelhas, Davi estava exercendo a responsabilidade que foi dada a ele naquele momento. Não queira ultrapassar os seus limites. Aleluia! Não queira passar por cima de ninguém. Quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é fiel em dizer que quando o Espírito de Deus quando o Espírito de Deus se apoderou na vida de Davi, nunca mais ele foi o mesmo. Aleluia! Nunca mais Davi foi a mesma pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Quando o Espírito Santo do Senhor se apoderar na sua vida, nunca mais você será a mesma pessoa. Tem que ter mudança, tem que acontecer algo diferente. Eu ouço muitas pessoas dizer: olha, eu louvo a Deus pela transformação, eu louvo a Deus pela transformação que Deus fez na minha vida. É muito fácil ser uma coisa dentro da igreja e lá na rua você ser outra. É muito fácil você dentro da igreja abraçar o seu irmão e lá na rua você fingir que não conhece. É muito fácil você saudar o seu irmão dentro da igreja com a paz do Senhor e lá fora você fingir que não conhece. Tem que haver mudança, tem que ter transformação. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa de dentro para fora. Abinadab e Samar foram capacitados pelos homens. Foi o homem que capacitou eles. Foi no exército de Saul que eles foram capacitados para guerrear. Davi, ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai capacitar pessoas aqui neste lugar. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar direção para exercer aquilo que o Senhor tem na tua vida. Não fique esperando no homem. Não se agarre no homem. Não fique esperando o seu pastor, o seu líder, para você fazer aquilo que Deus tem para... É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar direção, aleluia, Jesus. Davi é o menor da sua casa. Nem ele talvez não esperaria o que Deus tinha para a vida dele. Talvez nem Davi não sabia o que Deus tinha na vida dele. A tradição judaica diz que todo aquele que era o mais novo ou mais jovem da sua casa não tinha o direito de se assentar sobre a mesa, de se alimentar. Imagine você na sua casa, imagine você com a sua família, você sendo o último a entrar dentro da sua casa, ou o mais jovem. Imagina você o menor da sua casa, o mais novo de idade, o mais jovem, o mais moço, e o seu pai olhar para você e falar: olha, espera todos comerem e depois você entra. Imagina a humilhação, a rejeição que Davi passava naquele lugar, dentro da casa do seu pai. Deus já está falando com pessoas neste lugar, aleluia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não vai ser o pastor, o presidente, não vai ser o pastor local,
Não vai ser o evangelista, o diácono, o presbítero que vai passar no seu lugar. Vai ser você que vai ter que passar. A Bíblia diz que nem tudo para a nossa vida é morte, mas é que a glória do Senhor venha se manifestar sobre a nossa vida. Talvez aquilo que você passou da hora, talvez aquela dificuldade que você passou na sua vida, no início do seu ministério, você hoje possa usar como base, estrutura para guiar outra pessoa, para arrancar alguém daquele momento, daquela circunstância difícil que ela vem passando. Aleluia. Eu tive que passar alguns momentos difíceis na minha vida, para que eu tivesse estrutura, base, para poder pegar na mão de alguém e dizer: levanta, eu te ajudo. Eu já passei por isso, eu já permiti que eu passasse por isso. Davi era humilhado, rejeitado dentro da sua casa. A Bíblia diz que o número 7 ele representa a perfeição. Foi em 7 dias que Deus criou a terra, e 6, no 7º ele descansou. A Bíblia diz que o número 7 representa a perfeição, e o número 8 o compromisso. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, Deus está atrás de pessoas que têm um compromisso com a obra dele. Deus está atrás de pessoas como Davi, que ainda que pegue, que ainda que erre na presença do Senhor, tem uma coragem, a dignidade, a sinceridade, aleluia, de dobrar o seu joelho na madrugada e falar: olha, Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor, tira de mim tudo, Pai. Pode levar carro, pode levar riqueza, só não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Você é teu Espírito, eu abraçar, eu me reconheço, né? Não tem vida, eu morro, aleluia.